Um bom dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro nesta Eucaristia. Iniciemos esta celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos no Senhor, a parábola que nós acabamos de ouvir no Evangelho apresenta para nós com muita clareza 2 maneiras, 2 modos de dialogar com Deus: a do fariseu e a do publicano, o cobrador de impostos. Mais do que 2 pessoas, a parábola apresenta para nós 2 mentalidades, 2 jeitos de viver. O fariseu era conhecido por afastar-se dos outros e procurar a autopromoção. Ele é presunçoso, cheio de vaidades, elenca as suas qualidades e despreza dos outros. Ele utiliza o templo para sustentar sua posição. Reveste-se de uma armadura de santidade e ostenta aparências. Que jeito ruim de viver a fé, de mostrar a sua adesão ao projeto de Deus. E quantas vezes Jesus buscou dialogar com os fariseus,
tentando mostrar para eles a necessidade da humildade, de não se elevar diante dos outros. Mas quanta resistência Jesus encontrou naquele coração envaidecido, cheio de orgulho e arrogância. E eles não compreenderam o projeto de Jesus, a ponto de se colocarem contra frontalmente o que Jesus ensinava. O publicano, considerado pecador porque era cobrador de impostos, religiosamente e socialmente mal visto, ele é humilde, reconhece suas fraquezas e misérias, mostra-se aberto à proposta de Jesus. Ele admite a sua indignidade e procura reconciliação. Evidentemente que o valor do cobrador de impostos ou do publicano não está no que ele faz que não era correto. Aquilo que causava tanta indignação diante do povo, ele era cobrador de impostos, explorava, ele era o braço do poder opressor ali no meio do povo, cobrava impostos para o poder de Roma. Evidentemente não era bem visto pelo povo. O seu valor não está nisso, mas está na humildade do seu coração, de como ele se coloca diante de Deus na oração. O fariseu, meus irmãos, era um homem correto, honesto, observante dos mandamentos e evitava os pecados. Era um homem que fazia muito esforço para ser santo, porém pensava que por isso tinha méritos, pontos acumulados diante de Deus, e isso lhe dava o direito de julgar o irmão. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago dízimo, mas eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, injustos. Eu sou bom, sou melhor. Colocava-se no centro da sua pretensa oração. No centro da sua oração não estava Deus, mas sim a sua pessoa. Eu te agradeço porque não sou como os outros. O problema dele era a arrogância, o julgamento negativo e o desprezo pelos outros. O publicano, como cobrador de impostos, como já disse, era colaborador da opressão romana, odiado pelos judeus, mas reconhece sua pequenez, e quando ele reconhece a sua pequenez, ele é capaz de reconhecer a grandeza da misericórdia de Deus. Meus irmãos, o que nos salva, o que vem em nosso socorro, é a bondade, é a misericórdia, é o amor de Deus. Este amor que está estendido a todos. O que o fariseu tinha dificuldade de compreender. Ele se sentia amado e sabia que era querido, mas porque ele era bom. Mas para os outros não podia ser assim.
Nós temos um ditado que diz assim: para os amigos, tudo, para os inimigos, a morte. Né? Deus não tem inimigos, Deus tem filhos que Ele ama igualmente, mesmo quando os filhos não são capazes de reconhecer a grandeza do seu amor. E meus irmãos, o valor, a importância do cobrador de impostos, do publicano, na sua oração, foi justamente centralizar a sua prece em Deus e reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Ele bate no peito dizendo: meu Deus, tem compaixão de mim, que sou um pecador. Ninguém, meus irmãos, pode se considerar justo a ponto de ter méritos diante de Deus e desprezar os outros. Diante de Deus, necessitamos desarmar-se de toda arrogância e preconceito. É a vaidade de nos considerarmos perfeitos e melhores do que os outros. É a intolerância contra os demais, rotulando as pessoas. Prática muito comum entre nós e que precisa de cuidados, de atenção, porque senão, com muita facilidade, assumimos as posturas farisaicas, que não é do agrado de Jesus. Não pelo esforço de fazer o que é bom, mas pela antecipação no julgamento do outro, que não nos cabe. Vemos que um está cheio de orgulho, o que impossibilita a presença e a atuação da graça no seu coração endurecido pelo orgulho, pela vaidade. O outro está aberto à misericórdia, o que vai modificar a sua vida. Por isso, Jesus conclui no evangelho de hoje: o fariseu voltou para casa com a sua prece bem feita, com o seu autoelogio feito no templo diante dos outros, mostrou a sua aparência, mas voltou para casa sem ser justificado. O cobrador de impostos, pecador, homem odiado pelo povo, mas que na sua prece humilde, onde ele não tinha coragem nem de levantar os olhos para o Senhor, pediu perdão dos seus pecados, voltou para casa justificado. É nisso que nós temos que tomar cuidado. O cuidado com a maneira com que nós assumimos o nosso viver, a maneira como nós estabelecemos o diálogo com Deus. Estão aqui retratadas duas maneiras de orar: a do fariseu e a do publicano, a do cobrador de impostos. E vejam que quem voltou para casa justificado foi o pecador. O fariseu justifica-se, o publicano quer recomeçar. Nisso está o seu valor. É importante, meus irmãos, lembrar a pequenez e a limitação humana, a humildade recomendada e querida por Deus, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Rezemos, portanto, pedindo ao Senhor que coloque em nosso coração a humildade, que supera o preconceito e a arrogância, e ajude a cada um de nós a acolher o irmão sem resistência,
e intolerâncias. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.